Se você senta para descansar e em 30 segundos já vem aquele incômodo, uma culpa, isso não é problema de força de vontade. Na verdade, pode ser um sinal de que você aprendeu a viver sendo necessária ou a sobreviver sendo necessária. E hoje eu vou te mostrar o motivo real que quase ninguém percebe e como começar a mudar isso sem virar mais uma tarefa na sua vida. E ainda no final eu vou te dizer uma frase que ela é simples, que quando você entende muda completamente a forma como você descansa. Então fica comigo, porque o motivo real tem a ver com o que você ganha quando você tem que sustentar tudo, equilibrar tudo, dar conta de tudo e tudo na sua vida. Bora lá? Deixa eu te descrever uma cena. Você tá exausta, mas quando você finalmente tem um tempo livre, a sua cabeça começa... Eu poderia estar adiantando alguma coisa, um pop-up aqui. Tem gente contando comigo, outro pop-up aqui. Aí vem mais um aqui. Se eu parar agora, eu vou perder tempo. E o mais estranho, nem sempre alguém tá te cobrando. A cobrança já mora aí dentro. E se você é líder, tanto no trabalho, em casa, em relação, isso piora, porque você não é só uma pessoa que faz. Você vira aquele ponto de equilíbrio. E agora vem a parte que quase ninguém fala. A culpa não aparece por você estar parada, ela aparece pelo que parar significa para você. A maioria das pessoas acha que culpa ao descansar é falta de rotina, falta de disciplina, precisa ser mais produtivo. Mas se fosse isso, estava tudo bem, minha gente. A gente resolvia ali com uma agendinha melhor, uma administração do tempo. Mas o que acontece é totalmente diferente. O seu corpo até para, mas o seu sistema emocional, ele não permite que você fique nesse lugar aí paradinho, quietinho. É como se descanso fosse aquele território proibido que você não pode pisar. Porque para você descansar, não é só descansar. Descansar é perder o controle. E agora eu vou te mostrar por que a simples ideia de perder o controle já soa como risco. Mesmo quando nada tem ali te ameaçando, na verdade, de maneira real. Não existe uma ameaça real. E aí a gente vai pensar também que se isso se mantenha porque em algum momento isso funcionou. Mas isso, a gente vai ver que tem um custo e tem um ganho. E aqui está o ganho oculto de eu sustento tudo, dou conta de tudo. Quando você sustenta, você se sente segura, porque sustentar dá 3 coisas muito poderosas. 1, controle. Se eu cuido de tudo, nada vai desmoronar. 2, tem valor. Eu sou valiosa porque eu resolvo. E 3, o vínculo, porque eu pertenço ao ser necessária. Só que isso também tem um preço alto, um custo alto, que é quando você descansa, você sente que você está perdendo exatamente essas 3 coisas que eu acabei de mencionar. Por isso que a culpa, ela aparece mesmo quando você está exausta. E não é preguiça, é o seu sistema dizendo assim, se eu não for necessária, eu vou ser o que então, nessa vida? E tem uma frase que revela isso na hora, talvez você já tenha pensado nela, sem perceber, fica comigo que logo mais eu vou te contar. Bom, responde aí rapidinho, sem pensar muito. Quando você para, você sente culpa ou você sente medo? Porque muitas vezes a culpa é só a máscara. Por debaixo tem medo de decepcionar, o medo de perder o respeito, o medo de não ser vista, o medo de parecer que é fraca. E isso é muito comum em mulheres que foram elogiadas a vida inteira por aguentar tudo. Agora, você quer um exercício de 20 segundos que pode mudar a forma como você responde aos pedidos e ao seu próprio impulso de segurar tudo, que vai te ajudar a perceber isso? Bora que eu vou te trazer uma ferramenta simples, que é de consciência. A gente chama ela de pausa de permissão, ela é bem simples. Toda vez que surgir um pedido, uma nova tarefa ou até um impulso de eu vou resolver isso rapidinho, você faz o seguinte, você para, respira, para poder criar esse espaço para você. E você vai fazer o seguinte, você vai perguntar, eu tô escolhendo ou eu tô tentando evitar desconforto? E aí você responde, e depois você vem, o que eu acho que vai acontecer se eu não fizer? E essas perguntas, elas não são para que você possa virar alguém que não ajuda outra pessoa. É para você perceber quando está ajudando e isso virou um jeito de manter valor e segurança para você. Porque na liderança isso é decisivo, né, minha gente? Porque líderes que equilibram tudo viram gargalo. E por dentro, vira refém de um estado de alerta. Bom, agora vem uma viradinha aí, ó, de chave para você. O que você precisa aprender não é que você precisa descansar mais. É se sentir segura descansando. Tem gente que dorme 8 horas e ainda assim não descansa, porque o descanso ele não é só o corpo parado. Descanso é o seu sistema interno aceitando que você pode existir sem ficar se justificando, se preocupando. E quando você aprendeu que o seu valor ele vinha do que você estava sustentando, o descanso ele virou ameaça. Então por isso, você até tenta parar, mas a mente ela vai criando tarefas e tarefas sem fim, porque tarefa dá alívio imediato.
Ok, eu continuo sendo valiosa, é mais ou menos esse pensamento. Só que isso nunca termina, porque nenhuma lista completa cura a sensação de que você precisa provar que merece parar. E agora eu vou fechar o loop do começo com a frase que muda tudo. Mas eu preciso te mostrar o erro final que mantém a culpa viva. O erro final é esperar sentir vontade de descansar sem culpa. Porque para quem vive no modo de equilibrar tudo, a vontade, ela não vai vir primeiro. Primeiro vem a permissão, mesmo que desconfortável. E aqui tá a frase que eu prometi para você. Descansar não é o que eu faço quando tudo termina. Descansar é o que eu faço para não me perder de mim. Quando você entende isso, a culpa ela vai mudando de lugar. Ela deixa de ser prova de que você está errada e ela passa a ser um sinal de olha o quanto você foi treinada para se manter necessário. Se isso te atingiu em cheio, comenta aqui a palavra culpa, só para eu saber que eu não tô aqui falando sozinha. E se você conhece uma mulher líder, que é referência de tudo, a que resolve, a que sustenta tudo, envia esse vídeo para ela. Às vezes a pessoa ela nem percebe que ela tá presa nesse lugar, ela só acha que é quem ela é. E se você quer que eu aprofunde mais isso, pela lente da liderança, limites, feedback, medo de desagradar, o peso de ser invisível, mas se manter forte, se inscreve aqui no canal e continua comigo, porque prosperar é viver a realidade.